pessoal, tudo bem? Eu sou a Yuli, vocês estão no canal Arte Intuitiva e a gente vai para um vídeo de 2024, como que vai ser a previsão desse ano, quais que são as energias para esse novo ano que a gente vai estar entrando agora. Sempre lembro vocês, quem quiser uma consulta personalizada, deixo no descritivo do vídeo o contato direto para vocês estarem marcando, tá bom? Fiquem à vontade. Mas vamos lá. A perspectiva para esse novo ano, o que esperar das energias matrizes para essa nova experiência que a gente vai viver, essa nova abertura, né? Quando a gente migra de um ano para outro, a gente sempre cria aquela expectativa de como que vai ser a vibe, como que vai ser a pegada desse novo ano. E é um pouquinho disso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, o que a gente espera para esse novo ano, regido pela numerologia, a gente enxerga um pouco de construção, de trabalho, de dedicação para estruturas que a gente espera. Então, coisas que a gente quer construir, que a gente quer aprimorar, que a gente quer, de alguma maneira, revigorar para trabalhar nesse novo ano. É um excelente ano para que a gente dedique intenção, expectativa, esforços, para se alinhar um pouco mais com o que a gente quer construir. A gente sempre acha que o percurso de um ano ele é o tempo exato para a gente ter uma reviravolta na vida, uma grande construção, mas a gente se esquece o tantos anos que a gente fica encarnado e vivendo nisso aqui e não considera que a gente pode determinar alguns curtos períodos da vida para aprimorar coisas determinadas que a gente espera, né? Então, um exemplo, se nesse ano eu quero me dedicar um pouco mais a uma matéria, a uma área específica para desenvolver um novo trabalho, é excepcional para isso. Assim como se eu quero me dedicar à construção de uma família, dentro com a expectativa de pessoas que já vivem ao meu redor, como com outras pessoas que eu quero desenvolver isso, de repente até uma nova construção de família. É um ano propício para que a gente empregue energias de construção e dedicação. Não necessariamente a gente já tem os resultados imediatos disso, mas se a gente se dedicar, se a gente trabalhar para isso, provavelmente a gente tenha bons resultados, iguais a qualquer outros momentos da nossa vida. Porém, em específico para o ano de 2024, essa energia da construção do número 8 vai favorecer para que a gente coloque energia em coisas que a gente queira ter bons resultados, né? E num panorama geral, a galera vem movimentando toda uma questão de como que o ano de 2024 pode ser de muita aprovação, né? Eu acredito que a gente não precise se preocupar com isso e a gente, na verdade, não deveria se preocupar tanto com a vida quanto a gente se preocupa em relação às dificuldades que a gente vem a enfrentar, porque isso é um fator, é algo fatídico da nossa vivência como ser humano, e quanto mais peso a gente coloca no desenvolvimento das coisas, mais pesado o desenvolvimento se torna, e a gente já vai passar por quebra de padrões e resoluções ao longo de um ano, de qualquer maneira, que se a gente já enxerga como um desafio, mais desafiador será. Então é essencial que em qualquer momento da vida, até os de dificuldade, a gente entenda que isso é uma passagem, né? Que isso é um segmento, que as coisas são fluidas e a gente tá vivendo isso, uma questão vai vir após a outra, então se a gente tudo determinar como o fim do mundo, como a grande catástrofe, o grande decididor do nosso futuro, acaba tendo um peso muito grande, né? Então, cada ano que se nasce, a gente já coloca uma responsabilidade muito grande desse desenvolvimento. E cada vivência que a gente passa, a gente jura fielmente que isso vai decidir a nossa vida. E a gente se esquece do momento que a gente tá, de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente vai viver. Então a perspectiva nossa como ser humano ela é muito limitada dentro do que está acontecendo agora, do que vai acontecer depois
E dentro do momento atual, e dentro da perspectiva que a gente tem de sociedade agora, e dentro da perspectiva que a gente tem na nossa própria vida nesse momento, e acaba se limitando muito em relação à dedicação das coisas que a gente realmente gostaria de ter. Então, eu aconselho que a gente veja as coisas a longo prazo, de uma maneira mais expansiva. Se a gente for viver 80, 60, 70, 15, sei lá quantos anos nessa Terra, é um tempo tão vasto de aprendizado e de entendimento para que a gente, a todo ano que se inicia, a gente realmente ache que aquilo é fatídico, que aquilo é o fim dos tempos, que dali não tem nenhuma mudança e o que foi nesse último ano será no próximo, ou que precisa ser tão diferente quanto o último. É mais interessante que a gente se baste pela experiência que a gente tem e aceite isso de uma maneira mais leve, para que a gente possa pegar os nossos objetivos também de uma maneira mais leve e concretizá-los. Vocês conseguem entender comigo? Essa perspectiva de que se eu dissesse para você que você tem 20 anos para experienciar tudo que você quer viver hoje, e eu te desse 2 anos apenas para que você experienciasse tudo que você quer viver hoje, provavelmente a sua perspectiva de vivência seria alterada. Você iria querer realizar as coisas de uma maneira mais rápida ou mais devagar? Você teria mais calma ou mais ansiedade em relação a isso? Só que a verdade é que a gente não tem garantia do futuro. E a gente prefere viver cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que se passa de uma maneira ansiosa em conquistar determinados objetivos que a gente acha que está determinado a alcançar em tal período de tempo, que a gente tem tanta ansiedade que a gente não consegue fazer nada. Então a gente não consegue hoje em dia absorver a ideia de ter um dia tranquilo, de ter um dia que você estudou pouco, ou ter um dia que você trabalhou um pouco menos, ou ter um dia que você se deu o privilégio de descansar mais do que fazer algo que mudou totalmente a sua vida. Porque existe uma cobrança de que se você não faz isso, você está errando. E até dentro do movimento do contato com o espiritual e com a espiritualidade, parece que a gente está sendo cobrado o tempo todo de suprir a demanda que a gente combinou a vir exercer aqui dentro dessa terra. Só que a gente se esquece que talvez a nossa demanda seja unicamente experienciar isso, seja lá da forma que for, no tempo que o nosso ser é possível de conceber as informações, né? É quando a gente quer vivenciar uma experiência com muita sede e a gente gasta toda a nossa energia no começo e no final a gente nem sequer se lembra de como foi, porque a gente estava tão ansioso em passar por todos os processos que o resultado, ele em algum momento não faz sentido. Porque o que me levou a chegar em tal patamar, o porquê que eu cheguei em tal patamar e por que eu queria chegar em tal patamar, se não a pura da experiência acontecendo, né? Então, 2024, eu desejaria que fosse um ano pra gente conceber melhor a nossa existência. Somente e unicamente quem é a gente nesse mundo, no momento atual, vivenciando as experiências que estão disponíveis. Porque eu tenho certeza que que você, assim como eu também, às vezes vivenciou experiências que você queria, depois de um longo tempo de ter desejado elas, e quando vivenciou aquilo já não tinha mais a valia do que você imaginou lá no começo, o que eu imaginei lá no começo. E aí que a gente já tá naquele momento atual prospectando um novo futuro. E no fim a gente não aproveita absolutamente nada. Então eu não sei por que a pressa que a gente tem de viver o outro ano, o novo amanhã, a nova experiência, se nem sequer a gente está se bastando com o agora. A questão de se bastar, de se sentir bem, é com o que a gente vive hoje. O amanhã a gente não tem certeza de nada. E a gente pode fazer tudo e mais um pouco possível para concretizar aquilo, e às vezes pode até ser que alcance, mas não como a gente idealizou na nossa cabeça. E a gente continua se sentindo insatisfeito. Então eu proponho para que em 2024 a gente olhe para esse ano como uma experiência sem ansiedade.
vivendo agora, vendo tudo que acontece ao nosso redor, as partes boas, as partes ruins, tendo total consciência de que a gente vai estar trabalhando essa energia de construção para o melhor que a gente espera, mas a gente não faz ideia do que vai acontecer realmente. A gente tem que estar, no mínimo, aberto para aceitar as experiências como elas puderem acontecer. E isso não vai ser o grande indicador de que se você fez as coisas certas ou erradas. Porque essa crença de que se eu falhei no meio do percurso eu não recebi o que eu espero, uma crença que a gente traz enraizada, às vezes até pelo catolicismo, toda essa empregação que tem de você faz e você merece, então eu não recebi, eu não mereço. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, entendeu? A vida, ela é totalmente fora do script que a gente acredita. Quanto mais a gente tenta buscar a verdade de como que funcionam as coisas, mais a gente se decepciona porque elas não funcionam assim. A verdadeira essência é ter um jogo de cintura para lidar com a organização desorganizada da vida e ainda assim harmônica e orquestrada pelo esse circuito da vida, e tendo o entendimento de que eu sou apenas eu vivenciando isso, existem milhares de fatores externos e eu tenho uma potência dentro da minha vida para concretizar as mudanças, só que elas não acontecem exatamente dentro da minha psique, da minha organização mental, que determina a ordem dos fatores. Então, realmente eu acho importantíssimo que se a gente tiver uma mobilidade, uma soltura para absorver a existência como uma coisa que não gere tanta cobrança e ansiedade, a gente vai ser um pouco mais feliz. E eu acho que a grande vivência é em estar se sentindo feliz, né? E a gente está se sentindo prazeroso pelo que a gente tem e pelo que a gente pode ter também em algum momento, mas sem essa percepção adulterada de que se eu tiver determinada coisa, isso vai me satisfazer. Porque a gente às vezes nem sabe que a gente está buscando coisas que não tá alinhado com a gente. A gente está enraizado de questões que falaram pra gente que aquilo faria um sentido. E a gente alcança e a gente não se sente satisfeito. Então acho que no mínimo a gente se colocar a par da questão do aprendizado, se colocar humilde a aprender com isso e ver que a gente pode mudar de ideia e ver que a gente pode ter outros prazeres e se sentir feliz por estar aprendendo e não no fim da vida. Qual que é a nossa ideia mirabolante que a gente tem de chegar no fim da vida com a felicidade plena, que tudo acontece como a gente achou que deveria acontecer e aí tá tudo certo, e aí a gente faz o quê? A gente vive um mar de rosas pro resto da vida? Nossa, sim, é isso que eu quero viver, um mar de rosas na minha vida. Eu quero um momento de estabilidade e tudo é do jeito que eu sempre imaginei. Mas, a gente nem sabe se tudo é do jeito que a gente imaginou. A sociedade se encontra perdida dentro da própria ideia do que quer de futuro, não sabe por si próprio, está levando as considerações de vida perante ao que a gente foi manipulado até agora, de ideologias, e o filtro é diferente. Não, mas eu tenho certeza que eu sei o que eu quero. Que bom, seja uma pessoa que levante sua bandeira então e coloque a sua ideia no mundo para que a gente consiga enxergar novas possibilidades. Se não só ser moldado por ganhar dinheiro, ter uma família, ter sucesso, ser reconhecido. E aí? Mas você tá feliz realmente com isso? Ou a sua graça, a sua glória seria estar plantando uma fruta, entrando em contato com a natureza, ou dançando, ou pintando um quadro, e a gente não tá fazendo metade disso, entendeu? Então se questione se esse desenvolvimento todo que a gente tá com tanta ânsia de chegar faz um sentido real pra gente, ou se é uma ideologia que em algum momento fez sentido pra gente e a gente comprou essa ideia. Entendeu? Porque é muito difícil hoje em dia a gente interpretar o que vem de dentro, o que realmente a gente quer viver, com o que estão falando pra gente que a gente quer viver. E isso não é um erro.
Não é de novo a culpa, né? Não é de novo o se colocar numa situação de estou errando. É simplesmente observar. E se for necessário, recalcular a rota, mudar. Seja lá a idade que a gente tiver, o momento que a gente tiver de vida. O importante é que a gente assuma o controle da nossa vida, de ter algo satisfatório. Para que a gente não chegue no final com um sorriso daqui e aqui, falando que tudo valeu a pena, mas na verdade a gente não fez metade do que a gente quis. Ou então, não sei, a gente seja insatisfeito. Eu acho que o final de tudo é que a gente seja feliz, que a gente consiga chegar um pouco mais em contato com o que realmente faz sentido pra gente nesse ano de 2024, e vai ser um ano muito aberto para que a gente manipule energias para concretizar isso. Diferente do que a gente tá vendo de que vai ser um ano de muito o fim dos tempos ou aquilo que vai ser decisivo, porque nada é decisivo. Nem sequer a morte, dentro da percepção de cada um, se conceber a reencarnação. Agora, se não conceber a reencarnação, também, né? Vamos aproveitar então a única vida que a gente tem, porque senão foi em vão. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido de uma valia grande para vocês. Eu desejo o melhor para vocês hoje e sempre. Tchau, tchau, um ótimo 2024.